Bom dia, alunos do Colégio Futura do nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula se iniciando, na verdade, nossa primeira aula de história. E para começar a nossa aula, a gente vai ter esse momento aqui de aulas gravadas, né? Eu optei por gravar as aulas. O mesmo conteúdo que vai estar aqui vai ser o que eu vou estar passando na sala de aula. Então, esses slides que eu estou usando aqui contêm o conteúdo que eu vou passar no quadro, como vocês podem perceber. Aqui a gente tem até um quadro aí para simbolizar para vocês, tá bom? Na primeira aula de hoje, primeira aula de história, nós vamos falar a respeito de como se deu o processo de independência, perdão, como se deu o processo de proclamação da República no Brasil, né? O famoso dia 15 de novembro, né? Para isso, é preciso a gente entender um pouco do contexto no qual nós já estudamos no ano passado, do Brasil Império, mais precisamente a respeito do segundo reinado, e caracterizar esse período, contextualizar esse período, né? Que esse 15 de novembro ele vai ocorrer no ano de 1889. Lembrando que no ano de 1888 a gente tem a abolição da escravatura, né? E isso é um dos fatores que talvez influencie na proclamação da República, né? Lembrando que aqui nesse contexto a gente tem como grande forte a produção cafeicultora, né? No Sudeste. A gente tem essa migração do eixo econômico. Outrora a gente tinha a cana-de-açúcar no Nordeste, em seguida a gente tem o ouro nas minas, e em seguida a gente vai ter a produção de café na no Império, no segundo reinado, né? Então a gente tem aí Brasil, proclamação da República, né? Lembrando que, como eu disse, que esse conteúdo ele vai estar tanto aqui como é o mesmo conteúdo que eu vou estar passando no quadro, assim como os alunos que estão em sala, eles deverão copiá-lo. Para vocês também fica aqui a dica, né? A tarefa de vocês para hoje é copiar isso aqui e também tem duas questões para serem resolvidas, certo? Então vamos contextualizar esse Brasil Império, né? Existia aqui o poder moderador que garantia ao imperador um poder centralizado, né? Aquele poder moderador que a gente estudou também. O voto era censitário, ou seja, só votava quem tinha renda. E os fazendeiros dependiam do trabalho escravo. Lembrando que em 1888 houve aí a abolição da escravatura. Lembrando que nesse contexto aqui, para os fazendeiros que dependiam do trabalho escravo, o escravo aqui, né, a pessoa em condição de escrava, ela é tratada como uma mercadoria, né, ela era uma posse. E aí, na mentalidade dos fazendeiros, eles se sentiram lesados, porque eles pagaram pelos escravos e sentiram que não receberam foram compensados pela libertação dos escravos, né? As pessoas que estavam sendo escravizadas. Como eu havia adiantado, o café era o principal produto de exportação. A gente tem aqui um fator que vai levar a, a essa proclamação da República. Tanto é que ela é proclamada por um militar, né? Eram os militares ressentidos de um lado e uma oligarquia cafeeira despojada de poder de outro lado. Uniram-se para combater a monarquia. Então, nós temos duas classes: militares ressentidos e uma oligarquia, né? Um pequeno grupo de cafeicultores que estava despojada de poder, que vão se unir para combater a monarquia. E aqui a gente tem os dilemas do imperador, né? A insatisfação da igreja com o fato do imperador defender a maçonaria. A
ainda tinha insatisfação dos fazendeiros escravistas com a abolição da escravidão. Ele possuía uma saúde fragilizada porque possuía diabetes. Se ele saísse, ele vivia indo se tratar em Portugal, tal, e aí a filha assumiria, né? E aí a gente tem a insatisfação desses militares. Por que que eles estavam ressentidos? Porque esses militares participaram da Guerra do Paraguai e queriam ter mais poder, né? Mais poder político, que é a questão militar, né? Durante o governo de Dom Pedro II, o exército ocupou uma posição marginal na política brasileira. Os baixos salários, a rígida disciplina da corporação e a lentidão nas promoções desencorajava os filhos das elites a seguir a carreira militar. Após a Guerra do Paraguai, o exército saiu fortalecido. Vitorioso no conflito, muitos oficiais queriam desempenhar um papel central na vida política, mas o imperador e a elite da época não permitiam. Cada dia ficava mais evidente o projeto dos militares de assumir um novo papel na cena política do Brasil. Para isso, começaram a se organizar com a finalidade de acabar com a monarquia no Brasil. E aí a gente tem a proclamação da República, que é o nome oficial, né? A data cívica, e também há historiadores que tratam como um golpe de 15 de novembro. Então, na manhã do dia 15 de novembro de 1989, Deodoro da Fonseca marchou com as tropas para o Ministério da Guerra, onde se encontrava o primeiro-ministro do governo de Dom Pedro II, o Visconde de Ouro Preto. Sob pressão dos militares, o governo monárquico renunciou. Então, no dia 15 de novembro, resultou Dia 15 de novembro, então, resultou de uma ação quase isolada do exército, apoiada por um pequeno grupo de republicanos civis. Então, são essas duas classes que participam, que se articulam para chegar ao poder. Então, a gente tem vários problemas em relação a isso, né? A forma como essa república ela é implantada. Para a imensa maioria da população, alheia aos debates políticos, a República foi uma grande surpresa. Com a queda da monarquia, em menos de 48 horas, a família real deixava o território nacional a bordo de um navio em direção a Lisboa. Então a República foi proclamada no Brasil. E o que mudou? Então a gente tem mudança do nome do país, Estados Unidos do Brasil. Depois a gente vai ter a separação entre o Estado e a Igreja e o estabelecimento da liberdade religiosa. Nós vamos ter a mudança da bandeira, né? A instituição do casamento civil, a naturalização de todo estrangeiro residente no país, a extinção do Senado vitalício e em 1891 fica pronta a nova Constituição brasileira. O Brasil passa a ser uma república federativa e presidencialista. O que significa isso? Então, os estados passam a ter ampla autonomia econômica e administrativa, podendo elaborar sua própria Constituição, eleger seus governadores, contrair empréstimos no exterior e decretar impostos e organizar as suas forças militares. Então, pessoal, aqui quando o Brasil passa a ser uma república federativa, né? República federativa e presidencialista, a gente está falando que passa a ter uma divisão dos três poderes também. Lembrando que aí aqui é aquilo que eu sempre digo, né? Não, aquilo que a gente estudou no ano passado, a partir do Iluminismo, e como que as ideias iluministas refletem na Constituição do Brasil, na construção do Brasil. Então, por isso que a partir da Revolução Francesa, a partir do Iluminismo, a gente tem a inauguração da
período contemporâneo, né? Que é o período no qual nós estamos vivendo, né? Que a partir de 1889, ali há, para os historiadores, uma ruptura com a Idade Moderna e aí inicia-se a Idade Contemporânea. Os estados absolutistas passam por transformações e surgem os estados novos, os estados modernos, tais como nós entendemos e como nós enxergamos hoje, né? Então a gente tem aí os três poderes: o legislativo, a Câmara e o Senado. O executivo, a gente tem o presidente da República e os vice-ministros, né? Para esses dois cargos a gente tem eleição. E aí para o judiciário a gente tem um concurso, né? Para juízes federais. O sistema eleitoral republicano, o voto era aberto e direto, só que não podia votar nesse contexto aqui mulheres, analfabetos, mendigos, soldados, membros das ordens religiosas. Então a gente está falando aqui a partir da Constituição de 1891. Né? Todas essas pessoas estavam excluídas do direito de participação política. Bom, então aqui a gente está tendo uma introdução a respeito da proclamação da República. Esta vai ser uma das a nossa matéria que inicia o nosso ano letivo e fique bem claro para vocês, né? Quem não está na aula hoje deve ter todo esse conteúdo aqui no caderno. Lembrando que eu vou estar dando visto na próxima aula. Então, quem está assistindo a aula aqui online vai ter a possibilidade de copiar e tem como obrigação ter isso no caderno, tá bom? Inclusive, quem for na próxima aula, eu vou estar dando visto. E aqueles que optarem por não ir nas aulas por enquanto, né? Me mandem pelo WhatsApp, assim que fizer. E aí também já respondam as duas questões. Quais os motivos, faltam ali, que levaram ao fim a monarquia no Brasil? E quais foram as mudanças advindas com a proclamação da República, né? Prestarem atenção à aula e dá para vocês responderem. Se tiverem a fim de pesquisar, de trazer novas reflexões, fiquem à vontade. Então, hoje a nossa aula ela vai ser basicamente isso, né? Então, vai ser uma aula extensa e vocês vão ter esses exercícios para fazer aí para a gente estar corrigindo na próxima aula. Então, na próxima aula nós iremos corrigir esses dois exercícios, tá bom? Então, no mais é isso, né? Nós temos a partir do dia 15 de novembro a proclamação da República no Brasil e que alguns historiadores tratam como um golpe militar, uma organização entre dois grupos, entre militares e a, uma pequena parcela da população, no caso aqui, os agricultores, que estavam a fim de buscar mais espaço político, né? Tanto a oligarquia cafeeira quanto os militares, né? Estavam ressentidos, pois acreditavam não ter recebido as devidas reconhecimento, né? E queria participar mais do governo. É, a gente segue nas próximas aulas, assim que a gente começar a utilizar o livro, a gente vai aprofundar mais esse conteúdo e também a gente vai, ao longo do ano, aí, tratar desse processo de consolidação do Brasil, das repúblicas, né? Depois a gente vai pegar o período republicano, em seguida a gente também vai estudar o Brasil em relação com o mundo, Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai contextualizar esse processo para a gente entender. Então, eu quero que vocês sempre percebam, quando a gente estuda a história, a gente não estuda ela somente para responder curiosidades, por que isso
aconteceu. Não, a gente estuda ela para compreender que nós somos resultados dos processos históricos, né? Então, a proclamação da República é algo que transforma a sociedade brasileira e que vai desencadeando ao longo do tempo. E isso reverbera naquilo que nós somos hoje. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, é essa construção do pensamento histórico. Então, a gente vai estudando isso ao longo do ano, a formação de vocês vão percebendo isso, essa transformação que o mundo passa, e é isso, nós somos resultado dessa construção histórica, tá? Então, percebam que a gente viu um assunto lá no iluminismo, porque foi tão focado no iluminismo, porque ele reverberou, né? Ele é o marco do início da inauguração da contemporaneidade, tá? Da Revolução Francesa. E aí a gente consegue perceber isso nos dias de hoje. Então, nunca perder de vista essa relação passado e presente. Passado e presente. Como a gente sempre, como eu coloquei nas aulas, né? Mais distante que um acontecimento histórico esteja, se ele está selecionado para que nós estejamos estudando ele, é porque ele de alguma forma ele impactou. Mais que ele tenha ocorrido em outro país, na Europa, ele impacta e ele reverbera na construção do pensamento, né? E também na construção histórica, né? Na transformação que a sociedade passa para que nós cheguemos até aqui, né? Então, esse pensamento a gente vai amadurecer nele ao longo dos conteúdos, tá bom? Então é isso. Eu esqueci de falar, eu queria pensar, eu faço essa reflexão a gente pensar aqui, voltar nesse slide aqui anterior, né? Que a proclamação da República, se não passasse por transformações, por reivindicações, por posicionamento político, por luta, por participação, a gente não teria aqui, né, as mulheres participando da política. E é nesse momento que elas não votaram, não votavam, por isso nós temos tão poucas mulheres, né, exercendo cargos públicos, cargos políticos, né? A gente não chega a equiparar esse número, né? Estamos longe disso. Então, é isso para a gente pensar, né? Nosso sistema eleitoral republicano, a partir de 1891, ainda não garantiu o voto às mulheres, né? Então a gente vai percebendo aí ao longo dos processos quando que a mulher, de fato, começou a participação na política. Então, encerro por aqui. Bons estudos para vocês. Não esqueçam